Você já parou para pensar por que o demônio e seus seguidores têm tanto medo de Maria? Não estamos falando de uma simples devoção, mas de um mistério profundo revelado desde o começo da criação. A Bíblia já anunciava uma mulher que pisaria a cabeça da serpente, e essa mulher é Maria, a mãe de Jesus. O inferno treme diante dela, porque sabe que sua presença significa derrota. Enquanto Satanás caiu pelo orgulho, Maria foi exaltada pela humildade. Enquanto ele semeia ódio, Maria oferece amor e fidelidade. Enquanto ele tenta perder as almas, Maria se levanta como mãe, que protege e intercede. E é exatamente por isso que hoje eu vou te mostrar 5 motivos impressionantes que explicam por que Maria é terrível para os demônios. E você vai perceber que estar com ela é a maior arma que temos no combate espiritual. Primeiro motivo, profecia cumprida. Maria, a mulher que esmaga a cabeça da serpente desde o início da história da salvação. Em Gênesis 3:15, encontramos a promessa de Deus de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa passagem é chamada de proto-evangelho, o primeiro anúncio da vitória sobre o mal. O demônio conhece bem essa sentença, e é por isso que ele treme diante de Maria. Ela é a mulher que cumpre, em plenitude, esse desígnio divino. Maria está unida inseparavelmente ao triunfo de Cristo, seu Filho. O demônio não teme apenas Jesus, mas também Maria, porque ela foi escolhida para participar intimamente dessa missão redentora. Ao olhar para Maria, o inimigo se recorda de sua derrota definitiva e não suporta ser humilhado justamente por uma criatura que ele julgava frágil e insignificante. Enquanto ele caiu pelo orgulho, Maria foi exaltada pela sua humildade. Enquanto ele quis ser independente de Deus, Maria se entregou totalmente à vontade divina. Essa contradição já é uma ferida aberta para o demônio, porque mostra que a salvação não vem da força, mas da docilidade. A humildade de Maria é, para Satanás, um constante lembrete de que a soberba nunca vence diante da graça. Cada vez que alguém se volta para Maria em oração, essa profecia de Gênesis se atualiza. Cada Ave Maria pronunciada pelos fiéis ecoa como um golpe contra a serpente. Cada rosário rezado se transforma em uma coroa de vitórias espirituais que esmagam o inimigo. Por isso, ele odeia tanto a devoção mariana e tenta ridicularizá-la, apresentando-a como desnecessária ou supersticiosa. O que o demônio mais teme é a realidade de que Maria continua a esmagar sua cabeça sempre que um filho seu resiste ao pecado, sempre que uma alma é conduzida a Cristo pelas mãos dela. Essa missão materna de Maria é também uma missão de combate. Ela protege, guia e fortalece seus filhos diante das ciladas do maligno. E assim cumpre a promessa de Deus de modo constante. No Apocalipse capítulo 12, essa mesma imagem aparece novamente. A mulher vestida de sol, coroada de estrelas, enfrenta o dragão furioso. A cena é clara. Maria não apenas está presente, mas ocupa lugar central na batalha escatológica. O dragão investe contra ela porque reconhece nela a sua maior inimiga, mas não consegue vencê-la, pois está revestida do poder divino. Maria não vence com armas humanas, mas com a força do Altíssimo. Sua pureza imaculada é insuportável para o inimigo, que se alimenta da corrupção. Seu sim total a Deus, proclamado no fiat da Anunciação, é uma vitória eterna contra a rebelião satânica. Por isso, quando dizemos que Maria esmaga a cabeça da serpente, não falamos em metáfora, mas em uma realidade espiritual profunda e contínua. Cada vitória sobre o pecado,
Cada alma que volta para Deus, cada filho que encontra refúgio no Imaculado Coração de Maria, é uma pequena atualização dessa profecia. E é por isso que o demônio não suporta a sua presença. Maria é para ele o sinal visível da derrota inevitável. O Magnificat expressa isso de forma sublime. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Nesse canto, Maria proclama a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo anuncia que a soberba será derrubada, que os poderosos serão depostos e que os humildes serão exaltados. Assim, a vitória de Maria é não apenas histórica, mas eterna. A mulher de Gênesis é a mesma mulher do Apocalipse. Aquela que gerou Cristo é a mesma que protege a igreja. E o demônio sabe que o fim dele está selado desde o início, quando Deus anunciou que uma mulher pisaria a sua cabeça. E segundo motivo, a humildade que vence o orgulho. Segundo motivo que torna Maria terrível para os demônios é a sua humildade perfeita, que se opõe diretamente ao orgulho de Satanás. O demônio caiu justamente porque desejou ser como Deus, quis se exaltar acima do Criador e não aceitou servir. Esse orgulho foi sua perdição, e desde então ele arrasta consigo todos os que seguem o mesmo caminho de soberba. Maria, ao contrário, foi exaltada porque se fez pequena, porque aceitou com simplicidade e docilidade o plano de Deus. Na Anunciação, quando o anjo Gabriel lhe anunciou que seria a mãe do Salvador, ela não se encheu de vaidade ou soberba. Ela simplesmente respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Essa frase é o resumo da humildade que derrota o inimigo. Maria não buscou sua própria glória, não reivindicou direitos, não se apoiou em si mesma. Ela se fez serva. E justamente por isso foi escolhida para ser mãe de Deus. O demônio odeia essa cena porque mostra a sua falência. Ele, que era um anjo de grande esplendor, caiu por recusar a vontade divina. Maria, uma jovem simples de Nazaré, se tornou rainha dos céus porque acolheu essa mesma vontade. A diferença entre os dois é radical. Orgulho contra a humildade, rebelião contra a obediência, escuridão contra a luz. A humildade de Maria é uma arma constante contra Satanás. Ele não suporta essa virtude, porque ela desmonta toda a sua estratégia. O inimigo tenta seduzir os homens com promessas de poder, de vaidade, de autonomia absoluta, mas quando alguém olha para Maria, vê que a verdadeira grandeza está em se entregar a Deus. A sua vida mostra que a exaltação não vem do ego, mas da confiança na graça divina. Cada vez que Maria é invocada, essa humildade resplandece. O demônio foge porque não consegue se aproximar de um coração totalmente puro e despojado. O orgulho não suporta a simplicidade, não suporta a transparência, não suporta o abandono em Deus. E Maria é a encarnação viva dessa simplicidade absoluta. Os santos sempre reconheceram que Satanás é mais vencido pela humildade do que por qualquer outro dom humano. São Bernardo de Claraval dizia que a humildade é a escada pela qual Deus desce até o homem. Foi por essa escada que o próprio Cristo entrou no mundo através de Maria. Aquele que é o Todo-Poderoso se inclinou para nascer no seio de uma jovem pobre, desconhecida aos olhos do mundo, mas rica em fé e em virtude. A humildade de Maria continua a humilhar o inimigo porque ela mostra o caminho da salvação. Enquanto o diabo tenta levar os homens ao orgulho, às disputas, à vaidade e ao desejo de se engrandecerem uns sobre os outros, Maria nos conduz à mansidão, à confiança, ao silêncio interior e à verdadeira grandeza de coração. O Magnificat é um hino de humildade. Ele olhou para a humildade de sua serva.
Essa frase é o fundamento de toda a sua glória. Maria não se glorifica em si mesma, mas reconhece que tudo o que tem vem de Deus. Essa consciência clara da própria pequenez diante do Criador é insuportável para Satanás, que não admite depender de ninguém. Por isso, quando os cristãos se consagram a Maria, eles aprendem com ela a viver a humildade. E essa consagração é como uma arma que rompe as cadeias do orgulho que o inimigo tenta lançar sobre as almas. Maria ensina seus filhos a dizer faça-se, e essa entrega total é a maior vitória contra as tentações de soberba. Assim, podemos afirmar com segurança: Maria é terrível para o demônio, porque sua humildade é o remédio contra o veneno do orgulho. Satanás caiu porque disse: não servirei. Maria foi exaltada porque disse: eis aqui a serva do Senhor. A história inteira da salvação se resume nesse contraste, e é justamente aí que está a maior derrota do inimigo. Ser o motivo. Maria, mãe dos filhos de Deus. Maria é terrível para os demônios, porque, ao ser escolhida como mãe de Cristo, também se tornou mãe de todos aqueles que pertencem a Ele. Aos pés da cruz, Jesus a entregou como mãe a todos os discípulos, quando disse a João: eis aí tua mãe. A partir daquele momento, Maria não é apenas a mãe do Salvador, mas a mãe espiritual de toda a igreja. E é justamente essa maternidade que o inimigo não suporta, porque ela significa que suas investidas contra os filhos de Deus nunca estão sem resistência. O demônio deseja devorar as almas e arrastá-las à perdição, mas encontra Maria como um muro de proteção. Como mãe, ela não abandona seus filhos, intercede continuamente e age para que nenhum deles se perca. Satanás sabe que uma alma que se coloca debaixo da proteção de Maria é praticamente inalcançável, porque ela envolve seus filhos com o manto de sua intercessão. É por isso que a tradição da Igreja chama Maria de refúgio dos pecadores e auxílio dos cristãos. Essa maternidade não é simbólica, mas real. Assim como cuidou de Jesus em sua infância, também cuida dos fiéis em sua vida espiritual. O demônio tenta semear medo, desânimo e desesperança, mas Maria reacende a confiança e conduz novamente para Cristo. Ele não suporta essa presença materna, porque sabe que sua influência sobre as almas é reduzida quando Maria age. Os santos reconhecem que recorrer a Maria é um dos meios mais eficazes para perseverar na graça. São Luís Maria Grignon de Montfort ensinava que Maria é o caminho mais seguro, rápido e perfeito para chegar a Jesus. Isso significa que o demônio perde espaço sempre que alguém se aproxima dela. Ele odeia vê-la como mãe, porque cada filho que a invoca é um filho que escapa de suas armadilhas. O Apocalipse descreve o dragão tentando perseguir a mulher e sua descendência. Essa imagem revela claramente a luta espiritual em que estamos inseridos. O dragão não pode vencer a mulher, mas tenta atingir seus filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. Ainda assim, a presença de Maria garante a vitória, porque ela luta por seus filhos como uma verdadeira mãe, que não se cansa de defender os que ama. Satanás treme diante dessa realidade, porque a maternidade de Maria é universal. Não há limites para o amor que ela derrama sobre seus filhos. Do mesmo modo que cuidou dos apóstolos e dos primeiros cristãos, continua cuidando da igreja hoje. Ele odeia ver que sua influência se torna frágil diante de uma mãe que educa, guia e fortalece seus filhos contra toda tentação. Os exorcistas relatam que muitas vezes os possessos não suportam ouvir o nome de Maria,
Isso acontece porque o demônio reconhece nela não apenas a rainha do céu, mas também a mãe dos pequenos que ele não consegue dominar. Uma mãe que luta com amor é mais forte do que qualquer força de ódio. E Maria luta com amor perfeito, um amor que desarma o ódio do inimigo. Por isso, Maria é chamada também de Mãe da Igreja. Onde a igreja está, Maria também está. Onde um filho invoca sua proteção, o demônio é obrigado a recuar. A maternidade de Maria é um escudo espiritual, uma rede de proteção constante que enfraquece as estratégias malignas e abre caminho para a graça de Cristo reinar no coração dos fiéis. Assim, podemos afirmar: Maria é terrível para o demônio porque, como mãe dos filhos de Deus, ela impede que o inimigo triunfe sobre aqueles que pertencem a Cristo. Ele pode rugir como leão, mas diante de uma mãe vigilante, seus ataques se tornam inúteis. A maternidade de Maria é para o demônio um sinal de derrota e para nós um sinal de esperança e vitória. Quarto motivo: a intercessora poderosa Maria é terrível para os demônios porque a sua intercessão diante de Deus é irresistível. Desde as bodas de Caná, percebemos como ela intercede com confiança e alcança o impossível. Jesus ainda não havia iniciado os milagres publicamente, mas ao ouvir sua mãe dizer: "Eles não têm mais vinho", realizou o primeiro sinal. Essa cena mostra claramente a força de sua intercessão. Se ainda em vida terrena, sua palavra moveu o coração do Filho, quanto mais agora, glorificada no céu, sua voz ecoa com autoridade diante do trono de Deus. O demônio teme essa realidade porque sabe que Maria não pede em vão. Cada súplica feita por ela é atendida por Jesus, não por obrigação, mas porque ele a ama e a honra como mãe. Isso significa que quando os fiéis recorrem a Maria, encontram nela uma defensora que nunca perde uma batalha espiritual. Para Satanás, isso é motivo de terror, pois vê milhares de almas libertas de suas armadilhas pela força da oração mariana. A Igreja reconhece essa intercessão especial ao chamar Maria de mediadora de todas as graças. Não significa que ela substitui Cristo, mas que participa do plano divino como canal da graça redentora. O inimigo detesta essa verdade, porque significa que ele não tem acesso livre às almas que confiam em Maria. Cada Ave Maria rezada é como uma flecha lançada contra as trevas. Cada rosário rezado é uma muralha que impede suas investidas. Exorcistas confirmam que, durante orações de libertação, a invocação do nome de Maria provoca reações violentas nos possessos. O demônio grita, resiste e suplica para que não seja chamada, porque reconhece que a simples lembrança de sua intercessão já o enfraquece. Ele sabe que Maria, com uma única súplica, pode obter de Deus a libertação de uma alma cativa. Os santos também testemunham a eficácia dessa intercessão. Santo Afonso de Ligório dizia que um servo de Maria jamais se perderá. Isso não porque Maria salva por si mesma, mas porque sua intercessão garante que o fiel seja constantemente reconduzido a Cristo. O inimigo tenta afastar os homens da oração mariana, porque conhece a força que ela possui. Quanto mais distante alguém está de Maria, mais vulnerável se torna. Quanto mais próximo está dela, mais protegido vive. A intercessão de Maria não é apenas defensiva, mas também ofensiva contra o inimigo. Ela não apenas protege os seus filhos, mas também os conduz à santidade, armando-os de virtudes que tornam as ciladas de Satanás ineficazes. Onde Maria é invocada, o demônio não consegue permanecer.
É por isso que muitas aparições marianas foram acompanhadas de sinais de conversão em massa, porque sua presença e intercessão mudam a história dos povos. O rosário, especialmente, é a arma mais temida por Satanás. Ele mesmo já confessou em exorcismos que o rosário destrói seus planos, quebra correntes e impede que almas sejam arrastadas para o pecado. Essa oração é tão poderosa porque é mariana e ao mesmo tempo cristocêntrica, levando sempre a Cristo por meio de Maria. Satanás odeia o rosário porque cada conta é como um golpe que o humilha diante da rainha do céu. Maria é intercessora poderosa porque ama intensamente cada um de seus filhos. O inimigo, que odeia e destrói, não suporta esse amor maternal que alcança até mesmo os mais pecadores. Ela não abandona ninguém, e sua intercessão transforma até corações endurecidos. Esse amor traduzido em oração é insuportável para Satanás, que sabe que uma mãe que pede nunca é ignorada por Deus. Assim, Maria é terrível para o demônio, porque sua intercessão anula os planos do inferno. Enquanto ele trabalha dia e noite para perder as almas, Maria intercede sem cessar para salvá-las. Sua voz diante de Deus é um trovão contra as trevas. Sua oração é como uma espada que abre caminhos de luz. Para nós, é consolo e esperança. Para Satanás, é derrota e humilhação. Quinto motivo. Modelo de fidelidade, Maria é terrível para os demônios, porque sua vida inteira é um testemunho de fidelidade absoluta a Deus. Enquanto Satanás se tornou o símbolo da rebelião, Maria é o ícone da obediência perfeita. O demônio caiu porque se recusou a servir, porque não quis reconhecer a soberania de Deus. Maria, ao contrário, viveu cada instante da sua existência como serva fiel, colocando sempre a vontade divina acima de tudo. Esse contraste é insuportável para o inimigo, pois revela que sua rebeldia é sempre derrotada pela fidelidade de uma mulher. Desde a Anunciação, Maria demonstrou sua fidelidade ao responder com confiança: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta não foi apenas um ato isolado, mas o estilo de vida que marcou toda a sua trajetória. Ela foi fiel na pobreza de Nazaré, fiel nas incompreensões da sociedade, fiel na fuga para o Egito, fiel no silêncio dos anos escondidos de Jesus, fiel ao pé da cruz, fiel no tempo da igreja nascente. Em cada circunstância, manteve-se firme no sim dado a Deus. O demônio não suporta essa fidelidade constante, porque ela mostra que ele não tem poder sobre aqueles que confiam plenamente no Senhor. Sua estratégia é semear dúvida, medo e desconfiança em relação a Deus, mas Maria nunca cedeu a essas tentações. Ao contrário de Eva, que caiu diante da voz enganadora da serpente, Maria permaneceu firme, acreditando na palavra do Altíssimo. Essa fidelidade fez dela a nova Eva, aquela que repara a desobediência da antiga humanidade. Ser modelo de fidelidade significa também ser guia para os filhos de Deus. Os cristãos encontram em Maria o exemplo perfeito de como permanecer firmes diante das provações. O demônio odeia isso, porque sabe que uma alma que imita Maria se torna quase inatingível. Quanto mais alguém aprende a dizer faça-se junto com ela, mais enfraquecidas ficam as investidas do inimigo. A fidelidade de Maria não foi fácil nem sem sofrimento. Pelo contrário, ela viveu momentos de dor profunda, como quando acompanhou Jesus até a cruz. No entanto, mesmo ali, não abandonou a sua fé. Permaneceu de pé, firme, sustentando os discípulos e mostrando que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável em seu amor.
Essa postura é uma vitória esmagadora contra Satanás, que tenta fazer os homens desistirem diante das dificuldades. Para os demônios, Maria é uma lembrança dolorosa de que a obediência e a fidelidade são mais fortes que a rebeldia. Ela prova que o caminho da submissão amorosa à vontade de Deus conduz à exaltação eterna, enquanto o caminho da desobediência leva apenas à ruína. Sua fidelidade gera frutos de salvação, enquanto a rebeldia do inimigo só gera destruição. Quando os fiéis olham para Maria, encontram um modelo concreto de como viver a fidelidade cotidiana, na oração constante, no serviço humilde, na perseverança diante dos sofrimentos. Essa fidelidade ensina os cristãos a não se deixarem enganar pelas promessas vazias de Satanás. Ele oferece liberdade, mas entrega escravidão. Maria oferece obediência e entrega verdadeira liberdade em Cristo. Assim, Maria é terrível para o demônio porque sua fidelidade desmascara todas as mentiras do inimigo. Ele não consegue resistir ao exemplo de uma vida que foi totalmente entregue a Deus, desde o primeiro até o último instante. Para nós, ela é uma luz no caminho, um espelho de perseverança. Para o inferno, ela é uma ferida aberta que jamais será curada. Sua fidelidade, proclamada em cada ato de sua vida, é o testemunho definitivo de que a graça de Deus sempre vence. Ao contemplarmos esses 5 motivos, entendemos claramente por que Maria é terrível para o demônio e seus asseclas. Desde a profecia de Gênesis até a visão gloriosa do Apocalipse, Maria se apresenta como a mulher que pisa a cabeça da serpente e desarma todas as estratégias do inimigo. Não se trata de uma devoção qualquer, mas de um mistério profundo inscrito no próprio plano de Deus para a salvação da humanidade. O orgulho de Satanás encontra sua derrota na humildade de Maria. A rebelião do inimigo se desfaz diante da obediência da serva do Senhor. A raiva do dragão se torna impotente diante da maternidade que acolhe e protege os filhos de Deus. Sua intercessão poderosa arranca as almas das garras do mal e as conduz de volta à graça. Sua fidelidade constante, inabalável mesmo diante da cruz, é um testemunho vivo de que a graça sempre vence o pecado. O demônio sabe que não pode nada contra a mulher escolhida por Deus. Por isso, tenta diminuir sua importância. Tenta fazer com que os cristãos esqueçam de sua presença. Tenta até semear confusão para que sua devoção seja desprezada. Mas a realidade espiritual é inegável. Onde Maria é invocada, Satanás foge. Onde o rosário é rezado, as correntes do mal se quebram. Onde os fiéis se consagram ao seu coração imaculado, o inferno perde território. Essa é a grande certeza que nos anima. Não estamos sozinhos na batalha espiritual. Maria caminha à frente como um exército em ordem de batalha, conduzindo seus filhos à vitória em Cristo. O inimigo pode rugir, pode ameaçar, pode perseguir, mas não poderá vencer aqueles que se refugiam debaixo de seu manto. Por isso, a conclusão é clara. Se queremos resistir às ciladas do demônio e permanecer firmes na fé, precisamos viver unidos a Maria. Ela não substitui Cristo, mas nos conduz a Ele de modo perfeito. E quanto mais permanecermos próximos dela, mais estaremos protegidos, fortalecidos e prontos para vencer. Assim, Maria é para o demônio um sinal de terror, mas para nós, seus filhos, é sinal de esperança, vitória e salvação. Que cada um de nós possa repetir com confiança: sou todo teu, ó Maria, e tudo o que tenho é teu, pois unidos a ela seremos sempre vencedores em Cristo.